Checklist. Nossas roupas sempre devem ter uma característica tripla: trajes honestos, com pudor e modéstia. Nossas roupas podem ser belas, delicadas, coloridas e harmoniosas. Olhemos para a criação e veremos que o Deus que veste os lírios de belas e gloriosas roupas ama a beleza, a ordem, as formas e as cores. Ele criou todas essas coisas. Porém, nossa principal preocupação deve ser se as nossas roupas agradam a Deus. Como dito no ponto anterior, vamos à Palavra de Deus e ali encontraremos um checklist que nos ajudará a saber se estamos ou não nos vestindo conforme a vontade de Deus. Checklist é um termo que se refere a uma lista de verificação. Conforme as prescrições encontradas em 1 Timóteo 2,9, nossas roupas devem sempre ser caracterizadas por uma qualidade tripla. Devem ser honestas, com pudor e modéstia. Precisamos então entender o que estes termos significam e verificar a cada mudança de roupa se estamos nos vestindo do modo que agrada ao nosso Deus. Nossas roupas devem ser honestas. Na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada, essa palavra é traduzida como decente. Esse aspecto nos revela que devemos usar roupas dignas de quem somos em Cristo Jesus. O original grego é kosmios, que indica algo que é bem ordenado, conveniente e modesto. O puritano Matthew Henry disse: "As roupas vieram com o pecado. Pouca razão temos para nos orgulhar de nossas roupas, que são apenas os sinais da nossa pobreza e infâmia." Assim, um primeiro aspecto que trajes honestos envolve é um senso de humildade diante de Deus. Como pecadoras salvas pela graça de Deus somente, sabemos que nada temos em nós mesmos para nos orgulhar. Nossa linguagem deve ser não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Buscamos diminuir para que Ele cresça e engrandecer o Seu nome. Pouco importa a linguagem dos nossos lábios, se nossa prática for oposta ao que professamos. A nossa conduta e nossas roupas expressam uma linguagem àqueles que nos cercam. Roupas não são neutras. Elas manifestam ao mundo a visão que temos de Deus e de nós mesmas e comunicam mensagens àqueles à nossa volta. Um coração regenerado e, portanto, humilde diante de Deus e dos nossos semelhantes, que busca exaltar a Deus e não o eu, se revelará, dentre outros aspectos, em um traje honesto, simples, ordenado, conveniente, honroso e decente. Roupas honestas ou decentes cobrem o corpo. John Gell afirma em seu comentário de 1 Timóteo 2,9 que a palavra traduzida como traje refere-se a uma túnica longa que chega até os pés. E as palavras que a descrevem fazem menção a limpo, puro e decente. Sim, bonito e ornamental. E o sentido do apóstolo Paulo alude ao modo que os israelitas lavavam as suas roupas, a fim de estarem prontos para encontrar o Senhor no Monte Sinai.
Como cristãs, cremos que estamos continuamente diante do Senhor e que Ele nos ordena a apresentar continuamente os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Assim, não nos preparamos para encontrá-lo somente de tempos em tempos, aos domingos na igreja, por exemplo. Mas sabendo que estamos sempre em Sua presença, nossas roupas devem sempre, em todo lugar, exteriormente manifestar a realidade espiritual comum a todo o povo de Deus. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Um outro aspecto referente a trajes honestos é que devemos nos esforçar de tal maneira a não dedicarmos inadequadamente muito de nosso dinheiro e tempo em nossas roupas. Segundo a linguagem do apóstolo Pedro, não devem ser vestidos preciosos, ou seja, caros, extravagantes, que acabam por exaltar ou evidenciar a nós mesmos. Nesse sentido, João Calvino afirma que, note, boas obras são o melhor ornamento. Estas são, à vista de Deus, de grande valor. Aqueles que professam a piedade deveriam, no seu vestir, assim como em outras coisas, agir como é coerente com o que professam. Em lugar de gastarem seu dinheiro em roupas finas, devem gastá-lo em obras de piedade e caridade, as quais são propriamente chamadas boas obras. Por fim, trajes honestos referem-se também a roupas que demonstram que nos contentamos em ser mulheres. Sim, vivemos em um tempo tenebroso no qual o feminismo e a ideologia de gênero ousada e impiamente tentam anular a diferença divinamente ordenada entre homens e mulheres. Logo, temos que conscientemente demonstrar com nossas roupas que honramos ao Criador que nos fez mulheres, distintas dos homens, não em dignidade, mas em constituição física, características emocionais e funções. Temos que conscientemente demonstrar que temos um dono e Redentor Santo, que nos fez mulheres distintas das mulheres desse mundo, por meio de nos lavar com o precioso sangue do seu Filho e nos vestir com vestes de sua justiça e salvação.